Primeira história. Para fornecer algum contexto, minha sogra é o tipo de pessoa que gosta de ostentar até as menores conquistas da maneira mais extravagante. Apesar de não ter nenhuma sofisticação em sua própria vida, ela faz questão de fingir que é o centro das atenções em nossa sociedade. Um exemplo gritante de seu comportamento absurdo é a festa mensal do clube que ela organiza. Para esclarecer, não existe um clube de verdade. Ela apenas convida seus amigos e colegas de trabalho para uma noite porque compartilham a mesma profissão. Ela o chama de Grupo das Poderosas. Esse ritual peculiar já acontece há algum tempo. Durante esses encontros, tudo o que fazem é se gabar de suas conquistas do mês anterior. Dado o contexto, você pode imaginar o quanto minha sogra estava ansiosa para anunciar que meu avô havia organizado um casamento na praia para mim, completo com um pacote de 6 dias. Esse foi seu presente generoso para mim, pois eu havia compartilhado meus planos de casamento dos sonhos com ele em várias ocasiões. Considerando meu orçamento limitado e o tamanho do local, eu havia criado meticulosamente uma lista de convidados. Meu marido e eu discutimos a situação anteriormente e concordamos em priorizar nossos convidados. Vindo de uma família grande, foi desafiador reduzir a lista de convidados, mas consegui convidar 22 pessoas enquanto meu marido convidou 18 de nossos amigos e familiares próximos com quem interagimos regularmente. Estávamos prontos para enviar os convites quando minha sogra apareceu inesperadamente em nossa casa tarde da noite, sem ser convidada indesejada. Já eram 21 horas e sua presença me irritou desde o início. Ela exigiu que fizéssemos mudanças na lista de convidados. Eu não conseguia entender porque ela achava que tinha voz nas pessoas que eu queria convidar para meu próprio casamento. Para minha consternação, meu marido apoiou sua posição, o que levantou preocupações imediatas para mim. Perguntei sobre as mudanças que ela queria e ela mencionou que já havia prometido alguns convites para amigos do trabalho. Esses amigos, ela afirmou, faziam parte do grupo das poderosas dela. Informei educadamente que não havia espaço na lista de convidados, pois cada convidado era alguém com quem tínhamos um relacionamento próximo e interagíamos regularmente. Busquei apoio do meu marido, mas ele evitou meu olhar e ficou do lado da mãe. Apesar de explicar a situação para ela, ela insistiu que eu fizesse ajustes. Frustrada, mostrei-lhe a lista de convidados, enfatizando que cada indivíduo nela estava intimamente ligado às nossas vidas e simplesmente não havia como excluí-los. Ela então sugeriu remover a irmã do meu primo, com quem morei por 5 anos após a faculdade. Seu argumento era que minha prima havia se mudado recentemente de país e seria inconveniente para ela viajar de volta para cá. Minha paciência estava por um fio e pedi ao meu marido que conversasse com ela, mas ele continuou a apoiar sua perspectiva, enfatizando a importância de convidar os convidados escolhidos por ela, especialmente depois que ela havia compartilhado detalhes sobre o casamento com eles. Apertei os lábios de frustração, sentindo-me totalmente perdida sobre como argumentar com meu próprio noivo, que claramente estava sendo irracional. Minha raiva transbordou, me levando a sair da sala furiosa. No dia seguinte, acordei com uma resolução: eu lhes daria uma dose de seu próprio remédio. Se eles podiam ser tão insensíveis em relação ao meu casamento apenas para salvar a face na frente de seus colegas, então eu poderia ser igualmente inconsiderada. Liguei para meu avô e contei os eventos da noite anterior. Quando terminei de explicar, deixei claro que não desperdiçaria minha energia tentando fazê-los entender. Em vez disso, decidi tirar a principal atração de sua pequena farsa. Informei meu avô, a quem amo profundamente, que estava retirando ele e minha avó da lista de convidados, junto com o irmão do meu pai e sua família. Também pedi a ele que desistisse do presente que estava me dando, já que ele não seria mais convidado. Felizmente, meu avô entendeu minha intenção e me apoiou sem guardar ressentimentos. Quando enviei a lista de convidados atualizada para minha sogra e meu noivo, eles ficaram surpresos. Informei calmamente que essas eram as únicas pessoas que eu poderia remover, mas ao fazer isso, perdemos o local do casamento. Fiz questão de que meu noivo entendesse a urgência de encontrar um novo local dentro dos próximos 2 meses ou adiar o casamento. Além disso, havia o problema de reimprimir os convites e organizar acomodações para os convidados de fora da cidade. Queria que ambos compreendessem que nenhum desses problemas teria surgido se não fosse pela generosidade de alguém da minha família que havia financiado metade do nosso casamento. No entanto, eu não esperava que eles começassem a se desculpar repentinamente por suas ações. Minha sogra voltou a se desculpar por me coagir a alterar a lista de convidados. Implorou para que eu ligasse para meu avô e o convidasse de volta, pedindo que ele não cancelasse a reserva do hotel nem fizesse nenhuma alteração. Não pude deixar de me perguntar por que ela estava se desculpando agora, depois de já ter conseguido o que queria.
Ela havia feito um compromisso com seus colegas e agora eles estavam recebendo os convites. Isso pesava sobre ela e ela vocalizou sua frustração, observando que convidá-los não faria sentido a menos que o casamento acontecesse. Ela enfatizou que um casamento comum seria desinteressante para os outros. Ao ouvir ela expressar esses pensamentos, meu marido finalmente admitiu que se arrependeu de apoiar a decisão dela. No entanto, eu não estava pronta para perdoar suas ações tão facilmente. Lembrei-o de que ele não deveria precisar de medidas extremas para me apoiar em situações óbvias. Embora ele tenha se desculpado mais uma vez, deixei claro que minha decisão era final. Estava decidido, e mesmo que eu voltasse a convidar meu avô, não recuperaríamos seu presente incrivelmente generoso. Eu estava sendo um anjo por manter minha posição. Reconheci que, em última análise, o casamento era meu e eu deveria me concentrar em mim mesma. No entanto, não pude deixar de me sentir um pouco mesquinha por não reverter minha decisão. Isso me tornava uma pessoa má. No entanto, minha sogra não tinha terminado de causar problemas para nós. Eu não tinha a menor intenção de pedir ao meu avô que devolvesse seu presente. Essa decisão visivelmente perturbou minha sogra a ponto de ela começar a ligar para meu noivo dia sim, dia não. Ela me retratava como uma encrenqueira ingrata em busca de vingança. Embora sim, eu tenha tomado certas atitudes que me fizeram sentir bem, ela me rotular de ingrata quando foi responsável por essa situação parecia demais. Mas não parou por aí. Ela deu um passo adiante, aconselhando meu noivo a reconsiderar suas decisões de vida, insinuando que o que eu havia feito era apenas o começo e que sua vida seria assim se ele se casasse comigo. Durante uma dessas conversas, meu noivo estava no viva voz e eu ouvi essas palavras dolorosas. Fiquei grata por essa transparência porque sabia que meu noivo geralmente ocultava qualquer coisa que pudesse potencialmente criar discórdia em nosso relacionamento. Ele disse à mãe que ela havia passado dos limites, mas não a confrontou de forma mais assertiva. É o relacionamento dele com a mãe, e eu entendo que não posso pedir que ele corte os laços com ela apenas porque ela não gosta de mim. No entanto, estou ciente de que, sem interferência dela continuar, posso chegar a um ponto de ruptura, pois não consigo imaginar suportar isso pelo resto da minha vida. Hoje, tive uma conversa de coração aberto com meu avô, compartilhando a notícia sobre o novo local do casamento que conseguimos. Embora não estivesse alinhado com a visão que eu tinha ao longo da vida, ainda era um lugar bonito e encontrei felicidade nele. Reafirmei que ele estava convidado novamente, e sua risada aqueceu meu coração. Minha gratidão e amor por ele me dominaram. Ele sempre me apoiou em tudo que fiz e continuava a fazer isso agora. Confrontar meu marido sobre o comportamento crescente de minha sogra tornou-se necessário. Nossa conversa abordou o constrangimento que certas situações criaram e a dor que causaram. No final, meu marido prometeu abordar a questão com sua mãe e esclarecer seu papel em nossas vidas. Esperava uma jornada tranquila adiante, sem mais dramas. Finalmente, o dia do casamento chegou e agora estou oficialmente casada. Apesar dos contratempos inesperados, o casamento foi algo lindo e minha felicidade não tinha limites. Não pude deixar de sorrir ao notar minha sogra emburrada e encanto com seus amigos de trabalho que ela havia convidado. Em um giro surpreendente dos acontecimentos, meu avô nos presenteou com uma casa como presente de casamento, um gesto conjunto dele e de meus tios. No grande esquema das coisas, estou apenas emocionada por iniciar este novo capítulo da minha vida com meu marido. Segunda história. Olá, sou Marisa e recentemente, meus pais e minha irmã de 27 anos decidiram se convidar para minha casa para uma semana de férias depois que o cruzeiro deles foi cancelado. Francamente, não fiquei empolgada com a ideia de eles ficarem por um período tão longo, especialmente considerando que estou grávida e já cuidando das responsabilidades de cuidar de uma criança de 2 anos. Para complicar as coisas, nossa casa não é espaçosa o suficiente para acomodar vários convidados. Tenho apenas uma cama de casal sobressalente, que meus pais estavam ocupando. Minha irmã, no entanto, optou por dormir no meu sofá. Ela poderia ter compartilhado minha cama comigo, já que meu marido está fora trabalho, mas seu ronco e meus constantes empurrões para que ela se virasse não tornavam isso uma opção viável. Após 2 dias de estadia deles, durante o jantar na segunda noite, meu pai deixou escapar uma bomba. Ele mencionou casualmente que haviam convidado o namorado da minha irmã, de apenas 5 semanas, para voar até aqui e ficar conosco durante todo o fim de semana. Ele já havia reservado uma passagem e chegaria na sexta-feira de manhã às 9 horas. Eu nunca havia conhecido o namorado da minha irmã. Afinal, ele fazia parte da família há apenas 5 semanas. O que me enfureceu foi que ninguém se incomodou em me consultar antes.
Além disso, eu não tinha espaço para ele ficar confortavelmente. Ele teria que dormir no meu sofá e minha irmã teria que compartilhar o sofá ou minha cama com ele. A ideia de um estranho dormindo na minha casa enquanto meu filho de 2 anos estava em seu próprio quarto era desconcertante. Em pura frustração, liguei para meu marido e juntos decidimos recusar firmemente o arranjo. Acreditamos que o comportamento deles ao convidar um estranho para nossa casa era completamente inaceitável. Quando liguei para minha irmã para comunicar nossa decisão enquanto estava no trabalho, minha mãe explodiu de raiva. Ela me repreendeu, questionando meu julgamento e me acusando de duvidar da capacidade deles de julgar o caráter de alguém. Segundo ela, eles não convidariam alguém para nossa casa que não fosse confiável, mesmo tendo encontrado com ele menos de 10 vezes. Eventualmente, desligaram o telefone na minha cara, apressadamente arrumaram suas coisas e deixaram minha casa. Mais tarde, me enviaram uma mensagem de texto alegando que meu marido havia manipulado meus pensamentos contra eles e que estavam indo embora não porque estavam errados, mas porque eu havia sido uma anfitriã inóspita. Segundo eles, eu me tornara uma pessoa terrível desde que estava com meu marido nos últimos 10 anos. Passaram-se 3 dias e eles tentaram me ligar agindo como se nada tivesse acontecido. A incapacidade deles de compreender minha reação me deixou completamente perplexa. Fico me perguntando se alguém pode esclarecer a perspectiva deles e me ajudar a entender essa situação. Estou exagerando? Não acho. Acredito que estava sendo uma mãe responsável, não uma pessoa irracional. Eu não os convidei e certamente não tenho obrigação de ser uma anfitriã graciosa para uma família que essencialmente invadiu minha casa. Para completar, eles convidaram uma 4ª pessoa, um completo estranho, para ficar sem meu conhecimento ou consentimento. A pretensão deles é desconcertante. É quase como se eles não suportassem o fato de que eu cresci e estou tomando decisões sem buscar a aprovação deles. Este é o momento de estabelecer limites. Na minha resposta, deixei claro que não sou uma péssima anfitriã porque não os convidei em primeiro lugar. Eles se convidaram. Generosamente, os acomodei, apesar da interrupção em nossas rotinas habituais. No entanto, convidar outra pessoa para minha casa sem meu consentimento foi completamente inaceitável. O chilique deles quando me recusei a ceder e a decisão subsequente de sair para uma acomodação alternativa, enquanto atacavam meu caráter, significa que haverá um novo conjunto de regras antes que eu considere recebê-los novamente. Não vou sair para passar tempo com eles após o comportamento imaturo que exibiram na minha casa. Já tive o suficiente de suas ações inadequadas por enquanto e decidi limitar meu contato com eles até sentir que posso encará-los novamente. Eles cruzaram uma linha ao convidar alguém que eu nunca conheci para minha casa sem minha aprovação. Eles não pediram, simplesmente informaram que isso iria acontecer. O fato de mencionarem meu aparente bom humor indica que estavam cientes de que não era uma boa ideia. Eles presumiram que eu seria maleável e permitiria isso. Estou defendendo a mim mesma e a segurança dos meus filhos e sei que não estou errada aqui. Terceira história. Meu nome é Lúcia, tenho 33 anos e estou grávida de 5 meses, enquanto meu marido de 35 anos está em uma viagem de negócios, devendo retornar no próximo mês. Esta é minha primeira gravidez, e recentemente, fui obrigada a continuar trabalhando no escritório. Quando conheci meu marido, ele era incrivelmente magro e seus hábitos alimentares eram restritos devido à culinária da mãe dele. Ela evitava temperos, molhos, ervas e até mesmo sal, açúcar e pimenta, acreditando que essa abordagem sem sabor era mais saudável. Meu marido se acostumou com essa dieta sem gosto, mas quando provou minha comida, percebeu que havia um mundo de sabores além das receitas limitadas de sua mãe. Numa quarta-feira, cedi ao meu desejo de curry e fiz uma grande quantidade. Embora geralmente tivesse refeições pré-preparadas no freezer, dessa vez cedi à tentação. Deixei as porções extras na geladeira. Naquele dia, meus sogros visitaram inesperadamente, tendo uma chave sobressalente em caso de emergências. Quando voltei para casa, pronta para desfrutar do meu curry, encontrei-o substituído por um prato feito pela minha sogra, que havia jogado minha refeição fora, alegando que estava estragada. Incapaz de suportar a comida dela no meu estado de gravidez, discretamente dei a comida indesejada a uma pessoa sem teto. No entanto, alguém testemunhou meu ato de bondade e informou meus sogros. De repente, me vi bombardeada com mensagens acusatórias, até mesmo da minha sogra. Meu marido me apoiou, mas agora estou questionando se reagi de forma exagerada. Honestamente,
Parece que meus sogros estão tentando controlar a minha vida. A invasão deles em minha casa, mesmo quando eu não estou lá, é um enorme sinal de alerta. E, embora o foco pareça estar na minha sogra jogando fora minha comida, o verdadeiro problema aqui é a falta de limites. Estabelecer limites firmes com meus sogros é essencial antes que meu filho nasça. Estou agora considerando trocar as fechaduras e instalar câmeras de segurança para manter minha privacidade e tranquilidade. Afinal, essa é a minha casa, e eu mereço me sentir segura e respeitada dentro dela.